Então, pessoal, boa tarde. Hoje, 16 de junho de 2021, vamos dar prosseguimento à nossa aula de análise de dados e planejamento experimental. Hoje eu tenho um negócio interessante para mostrar para vocês. Hoje eu quero mostrar para vocês o efeito de um ponto central. Até agora, o que a gente estava fazendo? Repara, nós estávamos trabalhando com dois fatores a dois níveis. Então a gente estabeleceu fator 1, nível superior, nível inferior. Fator 2, nível superior, nível inferior. Todos esses combinados. Tá? E olha só que coisa interessante. A gente agora vai adicionar um novo experimento, mas esse experimento ele é muito bacana porque ele não vai mexer com a nossa malha. Se vocês fizerem aquela continha da ortogonalidade que eu mostrei para vocês, umas 2, 3 aulas atrás, sei lá, vocês vão ver que isso aqui continua dando zero e isso daqui também continua dando zero. Ou seja, pressão e temperatura continuam independentes. Com isso, a gente abre espaço para uma abordagem experimental que é bastante interessante e que vai ajudar a gente a diminuir o número de experimentos. Mas nós não vamos falar disso por enquanto. Por enquanto, a gente vai fazer as contas que a gente já está acostumado a fazer, só que agora usando esse ponto central. O que a gente precisa fazer hoje? A gente vai basicamente repetir o que nós fizemos na aula passada. Então, vocês vão pegar, olha só, vocês vão calcular a média das massas obtidas em cada condição e a média das massas. Como é que vai fazer? Lembra? Primeira linha aqui, média, e já faz o limite de confiança com 95% de probabilidade disso aqui. Segunda linha, média, limite de confiança, terceira, quarta, quinta. Né? Porque a gente parava na quarta, né? Agora a gente tem uma quinta aqui. Perfeito. Na sequência, vocês vão fazer a média das massas. É só fazer a média de todos esses valores aqui, do jeitinho que nós fizemos. Uma coisa diferenciada que vocês vão fazer hoje é, vocês vão dividir o limite de confiança com 95% de probabilidade pela média das massas em cada condição. E aí a gente compara os valores, tá? Vamos começar com isso. Beleza, pessoal? Tá tranquilo aqui, né? Média. Desses três valores. Foi até o F, até o E. Limite de confiança 4,3 que multiplica tá, 4,3 que multiplica o desvio padrão dessa sequência dividido pela raiz de n, a raiz quadrada de 3. Eu quero também fazer essa conta aqui, que vai ser o limite de confiança dividido pelo valor médio. Pronto, só arrastar aqui, está todo mundo calculado. E aqui faltou fazer a média global, né?
Prontinho. Tá legal, pessoal. Então vamos lá. Calculamos a média e o limite de confiança com 95% de probabilidade para cada caso, para cada experimento desses daqui. Calculamos a média global e ainda fizemos uma brincadeira, que foi dividir o limite de confiança pelo valor médio. Repara o seguinte, quando vocês observam esses valores aqui, vocês conseguem com certeza perceber que eles são todos pequenos e muito parecidos. Isso daqui é muito legal, gente, porque quando esses valores estão assim, quando eles são parecidos, são praticamente iguais, melhor dizendo, né, em todos os casos, isso quer dizer que esse ponto central aqui, ele pode ser considerado como um bom estimador do erro global. Ah, olha que legal. É daí que a gente começa depois a fazer umas outras suposições. Por exemplo, uma coisa que a gente deve sempre levar aqui em consideração. Aqui a gente está fazendo, então, um fatorial 2 a 2 e nós estamos colocando um ponto central. Reparem o seguinte. Vou copiar isso daqui. E vou lembrar para vocês que nós fizemos aqui uma sequência de experimentos, uma segunda sequência de experimentos e uma terceira sequência de experimentos. Sempre nessa ordem. Ótimo. Ok. Isso aqui era massa. Vamos, então, ordenar isso daqui por pressão e depois por temperatura. Opa! O que a gente está vendo aqui? Ó? Réplicas. Experimento 1, né? Que foi o menor nível da pressão, menor nível da temperatura. Ele foi feito 1, 2, 3 vezes. Olha, tem 3 respostas. Experimento 2. Menor nível da pressão, maior nível da temperatura. Foi feito 1, 2, 3 vezes. Tem, consequentemente, 3 respostas de massa. Depois, o ponto central, que é basicamente a metade do caminho, né, entre esses dois níveis. Como que eu vou determinar esse valor aqui do ponto central? Gente, eu tenho que pensar o seguinte, minha matriz tem que estar sempre balanceada, tá? Então, olha só, esse ponto central ele tem que estar exatamente no meio do caminho entre o nível superior e o nível inferior. Então não é qualquer valor que entra ali naquele zero, a gente tem que lembrar disso. Vamos fazer um exemplo aqui, sei lá, fator A, né, que está trabalhando normalizado em mais 1, 0 e menos 1. Se a gente pensar, então, nos valores não normalizados desse fator A, valores não normalizados. E vamos chutar alguns valores aqui, né? Sei lá, para o nível superior, vamos dizer que é 10. Para o nível inferior, vamos dizer que é 8. Gente, obrigatoriamente, isso daqui tem que ser 9. Esse nível intermediário ele tem que ser 9.
Vamos fazer a média desse e desse daqui de baixo, F10 e F12. Ah, tá legal, vamos mudar esses valores. Tudo bem, sei lá, para 15, e o nível inferior continua sendo 8, tá vendo? Olha só, esse nível intermediário vai estar exatamente na metade da distância entre esses dois valores. Vai ser sempre assim. Não? Você não pode pegar e colocar aqui 15, 13 e 8. Não. A nossa matriz ela vai ficar desbalanceada. Perfeito. Sei lá, quero levar isso daqui para 1. Ok? Então é assim que a gente determina esse nível central. Não se esqueçam disso. Tá. Dito isso, nós já vimos que aqui são 3 réplicas. Aqui a gente tem, então, mais uma sequência, né? Agora a pressão com o nível superior e a temperatura com o nível inferior. 3 experimentos de novo, consequentemente 3 réplicas. O experimento final vai ser nível superior de pressão, nível superior de temperatura, que também foi repetido 3 vezes e, consequentemente, nós temos 3 respostas. Tá legal. Quando a gente coloca isso tudo empilhadinho aqui, presta atenção naquela nossa condição, tá, para manter esses efeitos independentes. Eu vou somar, ó, tudo isso aqui. Tem que dar 0. E eu vou repetir a conta para cá. Tem que dar 0 também. Perfeito. Isso significa que nós conseguimos manter a ortogonalidade dessa matriz. Tá. Olha outra condição que me permitiria manter a ortogonalidade dessa matriz e começar a estimar erro experimental. Primeiro, olha para esse conjunto aqui. Repara assim, esse conjunto, por si só, ele não é um bom conjunto, do jeito que eu estou apresentando aqui. Por quê? Porque a gente vê que esse primeiro experimento, nível inferior de pressão, nível inferior de temperatura, foi feito uma vez só. Esse segundo experimento, nível inferior de pressão, nível superior de temperatura, também foi feito uma vez só. Idem para os demais. Daí a gente entra naquele problema da necessidade de réplicas. Tá. E agora vamos pensar o seguinte: eu posso replicar em qualquer lugar? Essa é uma pergunta muito válida. Vamos imaginar assim, olha, eu não quero replicar a malha toda igual a gente fez aqui. Tá vendo? A condição -1, feita 3 vezes. Então eu vou, sei lá, inventar de fazer 3 vezes só aqui, ó. No +1. O que aconteceu com a ortogonalidade? Eita, não era para ter dado 0 aqui? Deu 2, né? Isso não é bom. Ah, tá bom, vamos tentar outro lugar. Em vez de fazer o +1, vamos fazer o -1. Eu já vou colar ele aqui embaixo, tá? Não funcionou. Ah, vamos tentar o +1, Também não funcionou. Ou seja, eu não posso tomar a liberdade de replicar um ponto qualquer dessa malha. Não dá para fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu vou matar a ortogonalidade dela. Agora, olha só que legal esse ponto aqui. Esse ponto é mágico.
Tô somando ele? Tô. Ó, peguei esse ponto central e repeti ele 3 vezes, tá vendo? Ou fiz esse ponto central e repeti mais 2 vezes. O que aconteceu com a ortogonalidade da matriz? Continua exatamente a mesma, continua ortogonal. Olha que legal. Poxa, então, olha só, não é em qualquer hora que eu posso fazer isso não, tá? Isso tem um fundamento para fazer, tá? Quando que você toma esse tipo de decisão? Quando você está com a corda no pescoço, não tem muito tempo para fazer experimento, né? Então você não quer testar os extremos, você só vai no ponto central. Não, não, você vai tomar essa decisão aqui quando você já conhece razoavelmente bem esse teu sistema. Porque se você conhece bem esse teu sistema, o modo de preparo, o modo de conduzir esses experimentos, muito provavelmente você vai estar trabalhando numa condição dessa daqui, ó, em que o erro, nesse ponto central, ele é praticamente igual, ou seja, representa muito bem o erro em qualquer outro ponto da malha. Se você não tem essa confiança, ou se você não assume essa hipótese, você pode não ter a confiança e resolver apostar. Tá? Você não deve usar as réplicas no ponto central. Pô, mas se você confia, beleza. Olha só que coisa linda. Pensa aqui em quantidade de experimentos, né? Contando com as réplicas. Olha só, aqui foram 15. 7. 7 experimentos e eu já consigo falar do erro experimental. Ou seja, é uma forma bem legal de você diminuir a quantidade de experimentos, a carga experimental. Tá? Tem umas condições de contorno, tá? Vocês têm que lembrar disso. Não dá para ir fazendo sem considerar isso que eu falei para vocês, não. Mas é uma estratégia muito bacana e eu vou confessar para vocês que a gente usa muito isso. Mas não é bem esse o nosso objetivo, né? A gente quer continuar aqueles cálculos que nós fizemos na aula passada. Tá bom, vamos ver quais são as diferenças. Agora, olha só. Vocês vão calcular efeito da pressão sobre a massa. Mesmo esquema, P transposta, né, vezes a massa dividido por 2. Efeito da temperatura sobre a massa. Efeito do quadrado da pressão sobre a massa. Então vocês vão fazer o P quadrado, a transposta, vezes o vetor massa dividido por 2. O quadrado da temperatura sobre a massa e a sinergia. Pessoal, olha só, o que a gente está formulando aqui? A gente está pensando que, por conta da existência desse ponto central, a gente começa a poder vislumbrar se existe um máximo ou um mínimo local no meio desse plano que a gente está construindo. Lembra que a gente construiu um plano no final da aula passada? Eram só 4 pontos, não tem como a gente fazer esses 4 pontos dessa folha ficarem torcidos. Mas a partir do momento que a gente coloca um ponto no meio disso, a gente pode imaginar assim, que essa folha está um pouco deslocada para baixo, um pouco deslocada para cima. É assim que a gente vai resolver? Não, não é assim que a gente vai resolver. Toda vez que a gente quiser falar mesmo, né, de uma superfície, e uma superfície que não seja uma superfície plana, a gente vai precisar mudar o tipo de fatorial que a gente está estudando. Mas isso é para depois. Aqui a gente vai ter uma ideia, se tem alguma curvatura ou não.
Pessoal, só para dar uma acelerada no pensamento de vocês aí, lembra quando a gente calculou a sinergia? O que a gente fez? Coluna da pressão, né, o valor da pressão, melhor dizendo, fez o valor da temperatura, né? E esse daqui virou a nossa sequência de valores de sinergia. Para o P ao quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer P vezes P. E para o T ao quadrado, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que com o T. T vezes T. Média, eu preciso da unidade, né, em cada caso desse daqui, para poder chegar no valor da média. Reparem o seguinte, essas duas sequências aqui são iguais, tá? E isso tem uma consequência, daqui a pouco a gente fala sobre ela. Deixa eu fazer o primeiro com vocês aqui, só para a gente entender essa sequência. Então, vou pegar o P, vou fazer a transposta do P, e vou precisar dessas respostas aqui. Tá bom. Então, o que eu vou calcular agora aqui? Eu vou calcular o efeito P, chama de efeito P1. Vai ser igual, então, essa célula aqui, que multiplica essa, mais essa, que multiplica essa de cá, mais essa terceira, que multiplica essa terceira aqui, mais essa quarta, que multiplica essa quarta, mais a quinta, que multiplica essa última aqui. Ótimo. Calculei o primeiro efeito P. Eu posso repetir isso, não posso? Posso, olha só. Já vamos fazer logo de uma vez aqui. Efeito P2, P3. Então vai ser igual só para facilitar a contagem da gente. Ó. Isso aqui então vai ser igual essa primeira, que multiplica essa primeira de cá, mais essa segunda, que multiplica a segunda aqui, mais essa terceira, que multiplica a terceira aqui, mais a quarta, que multiplica a quarta, mais a quinta, que multiplica a quinta. E eu posso repetir isso daqui mais uma vez, para esse terceiro conjunto de massas. Primeira, que multiplica a primeira, mais a segunda, que multiplica a segunda, mais a terceira, que multiplica a terceira, mais a quarta, que multiplica a quarta, mais a quinta, que multiplica a quinta. E então, faltou pegar isso tudo aqui e dividir por 2.
A mesma coisa aqui. E a mesma coisa aqui embaixo. Pronto. Então estão os três valores agora ajustados. Vamos fazer o efeito P médio. Então aqui. E o limite de confiança com 95% de probabilidade. Então, pessoal, agora é só a gente fazer o quê? As mesmas contas, tá, para os outros conjuntos. Não preciso mais desse 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Vou repetir isso aqui. Aqui embaixo. Só que agora eu quero a transposta do T. Coisa boa, já calculou tudo de uma vez, ó. Vamos mudar para T maiúsculo aqui. Aí vem T2, T3, efeito T médio. Tranquilo isso aí, pessoal? Então vamos agora para a sinergia. Vou copiar isso tudo aqui de novo. Vou colar aqui para baixo. E vou vir aqui. A sinergia. Vou colar a transposta. Tá aqui. Sinergia. Eita. Vamos ver a pressão quadrática agora. Ah, antes deixa eu repetir esse conjunto. E mais uma vez. Só que agora vamos fazer para o T. Então, o que acontece? Quando a gente olha, né, para o P quadrado e para o T quadrado, os valores são iguais. Ou seja, esses efeitos aqui, eles são redundantes. Tá? Em outras palavras, a gente está trabalhando com poucos níveis ou com um fatorial inadequado, e por isso a gente não consegue tirar de verdade um P quadrado ou um T quadrado. Mas a gente pode tentar continuar fazendo as contas com eles, não tem problema. Fazer conta não tem nada de demais. Para vocês continuarem a fazer essas contas,
Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: agora vocês vão testar o modelo. Esse modelo é um pouco diferente do modelo que vocês tinham usado na aula anterior. Que vocês vão fazer. Que para esse modelo a massa vai ser o efeito médio de P dividido por 2 vezes P, mais o efeito médio de T dividido por 2 vezes T, mais a sinergia, dividido por 2 vezes a sinergia, mais a média global, e vocês vão somar, após esse modelo aqui, que é basicamente o modelo que a gente fez na última aula, vocês vão somar mais um termo, que vai ser o efeito médio da pressão. Essa pode escolher pressão ou temperatura ao quadrado, tá? São redundantes, tanto faz você escolher uma ou outra. Tá? Pressão dividido por 4 vezes a pressão ao quadrado. Vamos lá, pessoal. Mais uns 10 minutos para vocês fazerem isso. Bem, pessoal, vamos tentar calcular esse modelo aqui. Então vamos lá, o modelo. O que a gente vai fazer? Vamos seguir essa equação aqui, ó. Então nós vamos ter o efeito médio aqui, né, da pressão, esse de K, dividido por 2 vezes a pressão. Então vai ser isso daqui, que multiplica esse valor dividido por 2. Mais a temperatura, que multiplica esse efeito aqui, também dividido por 2. Mais a sinergia, que multiplica esse valor aqui, dividido por 2, mais o efeito médio, que eu esqueci de copiar para cá, da média, vou ficar aqui assim por enquanto. Deixa eu pegar o valor da média aqui. Eu também estava esquecendo de travar essas células, né? Essa e essa aqui, né? Então vamos fazer isso logo. Então agora aqui eu quero somar essa média global também travada. E por último, eu quero esse efeito P aqui, quero esse valor de P multiplicando esse efeito P quadrático dividido por 2 elevado ao quadrado, dividido por 4. Tá bom. Maravilha. Então nós conseguimos calcular
aqui. O que eu fiz que deu... A2 vezes esse, vamos lá. A3, P3, C3, mais o P14, que está dando valor aqui, tinha que dar... Poxa, eu não travei alguma célula dessa aqui, qual foi? De 17, 13, 14, 15... A2, que multiplica essa de cá, dividido por 2, mais B2, que multiplica B11, dividido por 2, mais C2, que multiplica B12, tá aqui, dividido por 2, mais B14 travada, essa aqui é a média, achei, mais D2, que multiplica o B13, tá aqui, só que eu não tinha travado, esse foi o problema. Pronto. Acho que agora foi. Isso aí. E a pergunta que a gente tem que se fazer é, e aí, esse modelo é bom? Bom, a ideia é então comparar esses valores que nós calculamos aqui com os valores que nós obtivemos. Beleza, vamos ver isso daqui então. A ideia é a gente fazer agora um gráfico de observados versus preditos, né? Vamos lá então fazer. Porque dali a gente já vai tirar a correlação direta. Ok. Como que eu vou construir esse gráfico? Eu vou copiar esses valores aqui, vou colar eles aqui para baixo. Lembrando que esses daqui são os valores de massa que são os valores de massa observados. E esses daqui são os valores de massa preditos. E é claro, né, que a gente lembra, as condições se repetem. Então, basicamente, a gente colar isso aqui de novo 2 vezes, tá? Feito. Reparem que é a mesma sequência, ó, 188, 109, 160, 75, 96. 188, 109, 160, 75, 96. E agora a nossa próxima atividade é preparar um gráfico com isso daqui.
que agora o y são os observados e o x são os preditos. Deixa eu fazer um print disso. E mostrar para vocês usando um outro aplicativo. Tá. O que aconteceu aqui? Olha, reparem que a gente consegue perceber, ó, um comportamento linear aqui, do jeitinho que a gente estava vendo antes. Só que, nesse caso aqui, aparece esse outro conjunto, fora dessa linearidade. E a presença desse conjunto de pontos fora desse sistema linear é uma indicação para a gente de que podem existir máximos e mínimos locais. Conseguimos achar os valores dos máximos e dos mínimos? Não. Esse modelo não é o modelo adequado para a gente fazer esse tipo de conta. Mas aqui a gente tem uma indicação disso. Então, de verdade, nesse caso aqui, em que a gente está trabalhando com um fatorial 2 a 2, e que a gente simplesmente acrescentou um ponto central, a conclusão dessa história é: não funciona, ou não é válido, não é a melhor forma de resolver uma superfície de resposta não plana. Se a gente quer resolver uma superfície de resposta que tem alguma curvatura, nós vamos ter que mudar o modelo. Em vez de ser um modelo de 2 fatores a 2 níveis, a gente vai ter que usar um modelo, por exemplo, de 2 fatores a 3 níveis. Quando a gente começar a trabalhar, então, com mais níveis, de verdade mais níveis, não esse ponto central igual a gente fez aqui, aí nós vamos conseguir desvendar esses termos quadráticos. Bem, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. E por favor, não se esqueçam de deixar um joinha e de se inscreverem no canal.